Aqui no município de Rio dos Cedros, a atividade de reflorestamentos tem ganho uma importância significativa na economia do município. Quem vai falar sobre o assunto é Pedro Claudino dos Santos, ele que é engenheiro florestal e também responsável pelo Departamento de Agricultura aqui do município. Pedro Claudino, como é que está a atividade florestal aqui no município de Rio dos Cedros? Evandro, a nossa atividade agropecuária, ela tem alguns destaques, entre elas o setor de reflorestamento, em virtude da quantidade existente hoje no nosso município. Nós temos um grande número de propriedades rurais e praticamente todas elas têm uma parte com reflorestamento, seja ela de pinos ou seja ela de eucaliptos. E mais precisamente na região alta do nosso município, onde nós temos concentrado a propriedades agrícolas maiores, nós temos então um grande número de reflorestamentos. Nós estimamos que temos no município em torno de 10 milhões de árvores plantadas, e isso distribuído dentro da cadeia produtiva do reflorestamento, tem um incremento econômico muito grande e uma participação de mão de obra muito grande, e isso para o município é muito importante, por estar trazendo então divisas e estar trazendo também geração de emprego. Pedro, a gente sabe que a maioria dos reflorestamentos, até então, tradicionalmente, estava concentrado em grandes grupos, mas agora também me parece que o pequeno produtor tem aderido ao sistema, né? Com certeza, em virtude até, Evandro, de algumas atividades em que o pequeno agricultor tinha de exploração, por exemplo, como bovinocultura de leite ou mesmo criação de bovinos de corte, o agricultor tem deixado essas atividades e tem optado por fazer o reflorestamento, até porque a médio e longo prazo ele vai ter uma poupança, com certeza, na exploração desse reflorestamento. E com relação ao processamento dessas madeiras de pinos, eucaliptos, já também tem substituído, inclusive, a questão da mata nativa, né? Com certeza, esse é um dos grandes aspectos positivos do nosso entender, a questão do reflorestamento, uma vez que, em explorando uma espécie nativa, em estar explorando uma espécie exótica, não estará se derrubando uma espécie nativa. E isso tem uma importância para nós, uma vez que o nosso município ainda hoje tem aproximadamente 65% de cobertura florestal, e a exploração econômica das atividades de pinos e eucalipto está trazendo então um benefício socioeconômico e ambiental muito grande. Pedro, sempre tem se questionado com relação ao impacto ambiental. Você mesmo frisou de que um pinus, eucalipto, ele acaba substituindo uma madeira nativa. Mas os outros impactos, por exemplo, no solo, qual é o impacto que ele tem na natureza? Existia até pouco tempo pensamentos de que um reflorestamento com eucalipto pudesse estar trazendo um esgotamento de água do solo. E já se comprovou tecnicamente que isso não existe, e ela tem a capacidade de extração de água do solo tanto quanto uma espécie nativa. Até porque não poderia ser diferente. Uma vez que o crescimento dela é um pouco mais rápido, então, é lógico, a extração de minerais e de água no solo, ela também é um pouco mais rápida, mas o excedente também é evapotranspirado. Tecnicamente, não tem impacto nenhum. O que se condena são os grandes reflorestamentos, onde você não tem corredores. E o que caracteriza a nossa região, pelo aspecto positivo, é isso, que são pequenos reflorestamentos e que são intercalados com a mata nativa. Então, os corredores ecológicos permanecem inalterados, fazendo com que o equilíbrio entre a fauna e a flora também esteja adequado. Pedro, sempre fica aquela pergunta, vou plantar pinos ou eucalipto? Segundo um relatório, inclusive encomendado pelo Congresso Nacional, quando se discutiu a questão da nova lei relacionada ao meio ambiente, se falou de que nas regiões sul o pinus era mais apropriado. Como é que você entende essa questão?
A ciência e a tecnologia dentro do setor florestal, ele cresceu muito, ele se desenvolveu muito. Existem hoje muitas técnicas de geração de material genético com um crescimento muito rápido. A nossa característica no Brasil, ela tem essa diferença dos outros países, porque nós temos uma riqueza muito grande, que é a quantidade de sol. O que aqui para nós demora 10 anos para crescer, na Europa ou nos países de fora, demora 40 anos. Então nós temos um ganho, um incremento, um crescimento no nosso reflorestamento muito grande. O incremento médio anual dos nossos reflorestamentos é muito grande. No passado, tanto pinos quanto eucalipto, as técnicas desenvolvidas de espaçamento, de semente, de variedades, de adubação, de condução, era uma, hoje são outra. Hoje são vistas como uma atividade econômica, é uma empresa, é uma atividade econômica altamente rentável. E as técnicas usadas hoje também avançaram, e hoje nós temos espécies de pinos e de eucaliptos que são extremamente adequadas, com rendimento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Essa definição, essa decisão, cabe muito ao proprietário. O que eu quero? Eu quero logo meu material, eu quero logo meu reflorestamento, eu vou plantar com uma parte de eucalipto. Mas hoje se tem resultados com pinos em menos de 20 anos. O que há pouco tempo atrás eram 25, era 28, eram 30 anos. Hoje, em 20 anos, você tem já um resultado econômico. Então, as técnicas hoje disponíveis para os reflorestadores, elas estão muito avançadas, a tecnologia é muito avançada, as bases de semente também avançou bastante e se adaptou às nossas regiões. Então, a decisão do proprietário entre plantar uma ou outra é de acordo com o que ele pretende a curto, médio e longo prazo. Aqui em Rio dos Cedros temos 2 viveiros de mudas, me parece até com orientação técnica para as pessoas interessadas em produzir, né? Perfeitamente. Nós temos um viveiro de mudas que é conduzida por uma engenheira florestal, com todas as condições de orientação técnica aos compradores das mudas, e sementes de alta procedência, sementes recomendadas para a nossa região, e um outro viveiro também que tem uma produção grande de pinos e de eucaliptos para disposição aos pequenos agricultores. Pedro, e com relação à comercialização do produto do pinos e eucalipto para o pequeno proprietário, ele tem colocação no mercado, facilidade de venda? Perfeitamente. Hoje existe um mercado tanto em lenha, quanto em tora, quanto em cavaco, quanto em escoras. Então, o mercado hoje está muito aquecido para essas atividades de reflorestamento, até porque hoje se faz uma casa totalmente com eucalipto, se faz uma casa totalmente com pinos, se dá garantia de até 30 anos de resistência desses materiais, se faz imóveis de eucalipto, se faz imóvel de pinos. Nós temos no município 2 empresas que processam as nossas florestas, principalmente de pinos e de eucaliptos, que fazem exportação de portas, de janelas, material de cozinha, material de móveis, e o mercado hoje é muito bom, é muito positivo. E com relação à assistência técnica, a Prefeitura dá algum acompanhamento aos interessados? Perfeitamente. Nós temos na nossa Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente os profissionais que passam a orientação técnica de condução, de plantio, de todas as atividades para um reflorestamento. Nós estamos sempre aqui com o objetivo de orientar as práticas, as melhores práticas para o desenvolvimento dos reflorestamentos, inclusive com dias de campo com os agricultores, com os proprietários rurais, mostrando as soluções, as últimas soluções que tem para o reflorestamento. E para concluir, nesta última temporada de inverno que nós estamos atravessando, nós tivemos aí a questão da neve no alto da serra. Houve muitos prejuízos com relação aos plantios de pinos e eucaliptos? Houve sim. Houve perdas de muitas propriedades, onde principalmente no eucalipto, eucaliptos que eram mais novos, houve muitas perdas. Nós não quantificamos isso ainda economicamente, porque o agricultor, o proprietário, ainda está trazendo essas informações para nós, mas houve uma perda significativa.
O pinus não teve tanto problema, mas foi o eucalipto, e não todo ele, e mais aquele eucalipto que estava aí na fase aí de 6, de 7 anos. E qual a orientação que você dá para esses proprietários que perderam com essa geada e também, principalmente, com a neve? O que dá para aproveitar para material, para lenha ou para escora, que ele faça esse aproveitamento. O que se recomenda nessas alturas agora é aguardar cortar esse material, aguardar o rebrote dele e posteriormente fazer a seleção dos melhores brotos para permanecer então aquele maciço florestal. Apesar desses prejuízos, você acha que há motivos para desanimar para o produtor? Não, pelo contrário. As adversidades que nos abatem, eles devem nos motivar a trazer algumas alternativas na nossa condução. E também não é diferente assim nos reflorestamentos. Essa foi uma casualidade. Há quantos anos isso não acontecia? Há mais de 50 anos que não acontecia isso na região. Aconteceu, houve perdas, assim como pode haver com qualquer outro segmento da indústria, do comércio, da agricultura. E o que a gente recomenda é que os agricultores continuem persistindo no plantio desses reflorestamentos, que certamente ele terá uma poupança verde a curto, médio e longo prazo.